A foto de Lula ilustra a capa do jornal francês Libération. O veículo chama o presidente brasileiro de, abre aspas, a decepção. O texto diz ainda que ele é um falso amigo do Ocidente. Uma das principais críticas refere-se ao posicionamento do presidente sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A publicação afirma, abre aspas, o presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos, especialmente quando se trata de ostracizar o novo pária do Ocidente, a Rússia, culpada de uma invasão intolerável da Ucrânia, fecha aspas. No texto, o jornal disse que Lula era esperado como um messias, mas se revelou apenas uma imagem embaçada. Silvio Navarro, nenhuma surpresa aqui. Parece que a imagem de Lula internacionalmente está se desfacelando. Está, isso é um fato. Para nós não é nenhuma surpresa aqui na Revista Oeste, mas veja, o mundo e especialmente a Europa começa a descobrir, começa a ter certeza, para ser mais claro, de que o Lula é um estelionatário. É disso que se trata. Veja, não é numa mesma semana, você citou aí agora há pouco a capa do Libération, mas teve o Le Monde e teve uma reportagem no Financial Times sobre os Estados Unidos e as eleições brasileiras. Numa mesma semana, 3 grandes veículos internacionais, 2 da Europa, 1 dos Estados Unidos, se manifestam sobre o Brasil. Paula, o que está acontecendo é que em apenas 6 meses, o mundo descobriu que o Lula, aquele Lula da campanha, o Lula que inclusive está em campanha pelo mundo fazendo discurso de que a Amazônia é do planeta, nós mostramos isso no programa de ontem, ele está em busca de um prêmio Nobel da Paz, só isso. Mas que o Brasil se tornou um verdadeiro anão diplomático por conta das suas declarações desastrosas. E qual é a raiz disso? É que o Brasil tem um chanceler de fato, que é o Mauro Vieira, e tem um chanceler que fica ali informalmente no ouvido do Lula, pregando bobagens, porque o Lula, como bem disse o Augusto Nunes, não se informa antes de viajar, nunca se informou, ele repete o que o Celso Amorim diz. E qualquer bate-papo com o Celso Amorim é uma verdadeira viagem no tempo. Então, por isso, ele ataca Israel com aquele discurso, né, de que a ONU deveria ter criado o Estado da Palestina. Ele pisa na China e faz um discurso que é parecido com as diretrizes do Partido Comunista Chinês, assusta o mundo, assusta os Estados Unidos, ataca o dólar como moeda corrente internacional, porque na cabeça do Celso Amorim deveria ter a moeda do Banco dos BRICS, e que ele, Lula, é quase o dono do Banco dos BRICS, por isso colocou Dilma Rousseff à frente desse banco, e aí vamos dar dinheiro para a Argentina, e aí o Brasil passa vergonha, porque o banco diz, não, calma, tem os indianos, os sul-africanos, os russos, eles dizem, não, calma, Lula, não é bem assim. Faz declarações a favor da Rússia numa guerra ainda em curso no leste europeu contra a Ucrânia. Desastrosas declarações. Então o mundo vai percebendo que o Lula é uma mentira e que aquela imagem que ele construiu, porque ele queria, de fato, esse tal Prêmio Nobel da Paz, acreditou que poderia ganhar, ela vai se esfacelando pouco a pouco. E a imprensa mundial, mesmo alinhada, acabamos de falar, 2 jornais franceses. E na Europa, talvez a França seja ali o país, né, o reduto mais progressista, com todas as aspas possíveis nesse termo, mas mais alinhado à esquerda. Então, quando a crítica vem dali, é hora de abrir o olho, né? Pois é, Lula tem colecionado aí declarações desastrosas por onde passa. Cris, para essa notícia vale a mesma pergunta da notícia anterior, né? Só agora descobriram isso, né? O jornal francês diz que Lula era esperado como um messias e se revelou apenas uma imagem embaçada. Então, no caso da imprensa estrangeira, não dá para fazer aquela perguntinha, você descobriu isso sozinho ou precisou de ajuda? Porque a ajuda que eles recebem é da imprensa nacional aqui. A imprensa, em geral, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, até Canadá, publica o que encontra na mídia brasileira, nos grandes jornais, aqueles que a gente chama de consórcio, né? Porque eles próprios se intitularam assim durante a pandemia. Então, talvez eles tenham descoberto agora, com o Lula presente, porque ele não sai do exterior, né? Ele não para no Brasil, mas no exterior ele está toda hora. Inclusive, esse jornal critica isso também.
Fala que os brasileiros estão ressentidos porque não vem Lula praticar política nenhuma aqui. Fala da falta de apoio que ele tem no Congresso, não consegue passar suas pautas. E, obviamente, que o Liberación obteve informações com a mídia mainstream aqui no Brasil, mas também a própria mídia mainstream aqui está consciente de que não há governo. A capa do Silvio aí da Revista Oeste dessa semana é precisa. É sem governo e sem projeto e sem nada. Tem um monte de ministério, tem um monte de cupincha apadrinhado em tudo quanto é canto, uma gastança desenfreada, aí sim, no Brasil e no exterior. Não é só a Janja que está gastando, tem muito amor, viu, Fabi? Em todos os ministérios, muitos amigos, muitos sindicalistas, todos apadrinhados, fazendo nada, né? A gente não vê nada acontecer nesse país, além de resgatar o ódio que eles sempre tiveram, mas está agora num clima de vingança muito maior, e resgatar projetos antigos, programas que não são aprovados pelos brasileiros. O Mais Médicos era um fiasco, não trouxe saúde para os brasileiros de periferia. O Médicos pelo Brasil, sim, porque esse conseguiu fixar médicos brasileiros em cidades menores. Há carências, obviamente, nem tudo é perfeito, ainda precisa ser aprimorado, mas o Mais Médicos com os médicos cubanos definitivamente não foi a solução para a saúde brasileira. Tanto que nos governos Dilma, desculpe, foram fechados 4.000 leitos de UTI e isso fez a saúde pública degringolar. Quem reabriu esses leitos foi o presidente Bolsonaro durante a pandemia e deixou de herança para o SUS de Lula agora. Então, se a gente não está vendo problema de hospitais agora, não é porque Lula e seu Mais Médicos são muito eficientes, não. É porque foi feito o serviço, o trabalho de casa, o serviço que precisava ser feito na saúde para atender os brasileiros na pandemia. E critiquem o que quiser da pandemia, a gente não viu fila de gente sendo atendida no chão, igual a gente sempre via ao longo de todos os governos Lula e Dilma, e eu, como repórter, cansei de cobrir isso. Paciente grave sendo atendido numa maca ali improvisada ou numa cadeira, gente sentada 2, 3 dias seguidos porque não tinha cama, um horror, falta de médico em tudo quanto é canto. Então o SUS de Lula e de Dilma sempre foi uma farsa. O SUS melhorou durante a pandemia com a reabertura desses 4.000 leitos e todo o investimento em saúde que foi feito. E lá fora eles começam a descobrir agora, né? Esse jornal lá, Liberación aí, é um jornal esquerdista, Paula. Esqueceram de dizer isso, né? É um jornal esquerdista, porque a mídia de direita, aquela pouca mídia, porque no exterior acontece exatamente o que acontece aqui no Brasil, a pouca mídia de direita já vem falando a cada visita do Lula que ele é uma farsa, que ele é chamado de ladrão onde quer que ele vá aqui no Brasil. E, aliás, a comunidade brasileira no exterior, onde quer que ele vá, também vai para a rua e grita Lula ladrão. Aconteceu em Paris agora. Tinha uma meia dúzia de gato pingado lá de apoiador com camisa vermelha, que, aliás, partiram para a agressão para cima dos manifestantes verde e amarelo, mas quem estava de verde e amarelo lá para dizer eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, estava gritando também Lula ladrão, seu lugar é na prisão. E a imprensa estrangeira vai vendo isso, aí coloca na mesma balança as falas de Lula no exterior, o tanto que eles esbanjam essa mulher deslumbrada que ele carrega para cima e para baixo, uma louca desvairada que sai distribuindo beijinhos como se fosse uma atriz de Hollywood, completamente sem noção. Então, a imagem do Brasil está ficando muito ruim lá fora por tudo, pelos gastos exagerados, pelas comitivas gigantescas, pela falta de resultado. E, bom, aí ele vai ali em cima do palco e tenta dar umas declarações, a gente deve falar disso mais para frente, mas praticamente entregando a Amazônia para o resto do mundo, dizendo que a Amazônia não é dos brasileiros, é do mundo, entregando a nossa soberania nacional, e ali ele consegue ainda amenizar um pouquinho o tom da crítica, mas, no geral, a Europa está muito ressentida das bobagens que ele falou lá na China, nas primeiras viagens, e nos Estados Unidos e Canadá, a mesma coisa, porque ele falou que ela fez aquelas declarações estapafúrdias sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, e agora não tem discursinho de amor que vai apagar o que ele próprio falou. Augusto? Eu fico espantado quando eu vejo gente que sabe juntar verbo e predicado estranhando a mediocridade do Lula, né? Alguém aqui conhece um ignorante que tenha entrado para a história como estadista? É possível? Se você não consegue ser aprovado no exame do Enem, o Lula não seria aprovado. Nem pensar. Pela prova de português, pela prova de conhecimentos gerais. Ele não sabe nada, o Lula. Não sabe nada. Ele nem sabe, por exemplo, que o Irã foi a Pérsia. E, no entanto,
ele queria fazer, ele se julgava capaz de estabelecer a paz entre os palestinos e seus aliados e Israel, mas contra Israel, sempre. Ele quer também pacificar a América do Sul, desde que a fórmula dele, todo mundo precisa gostar da Venezuela e do Maduro. Ele só faz escolhas erradas. E um cara que nunca leu, como é que pode se considerar o cara, como disse o intérprete da conversa com o Barack Obama? O cara, não tem o cara em inglês. Gíria não tem correspondente em outro idioma. O intérprete inventou, ele acreditou, e os caras, os intelectuais, artistas e intelectuais, esses vibram. Eu gostaria que eles passassem um período de férias conversando com o Lula para ver quanto tempo demora para você ter vontade de morrer ou sumir da sala. Imagine, o Lula é mal educado, grosseiro e não tem o que conversar, não tem nada na cabeça. Eu repito, ele se referia ao Panamá, aquele país onde a gente para quando vai para Cuba. Não conhece a história de Cuba, não conhece a história do Fidel e, no entanto, agiu todo o tempo como um sabujo dos ditadores cubanos. Então, o Lula, por que ele viraria? O Antônio Cândido, grande professor da USP, né, um tremendo crítico literário, ele dizia, não, o Lula não precisou aprender nada por causa da intuição. A intuição dele é fenomenal e tal. Mas que intuição? O Churchill, por exemplo, foi intuitivo para ganhar a guerra da Alemanha. É evidente que o Churchill sabia tudo. O Lula, ele quer liderar o mundo, quer ser presidente do mundo, Nobel da Paz, sem saber em que mundo vive e quem é quem. Não dá para saber se o Lula é de esquerda, de direita, ele é lulista. E para completar, quem se chama na terceira pessoa, se refere a si próprio na terceira pessoa e não é o Pelé? O Pelé é uma entidade, ele podia. Agora, quem diz o Lula, ele próprio diz, né? O Lula, como se houvesse alguém brilhante ali ao lado dele, meio doido, né? É meio doido, é como se eu começasse aqui a se referir a mim com o Augusto. O Augusto disse isso, vocês todos iam pedir para eu me dirigir ao hospital mais próximo, em vez de aparecer no estúdio.